Fala, meu povo da opinião esportiva. Tivemos Grande Prêmio da China este final de semana, às 4 da manhã. Então, eu já venho aqui abertamente falar para vocês que eu não consegui ficar acordado e assistir a corrida inteira. Então, não vai ser um comentário sobre a corrida como um todo, mas sim sobre alguns momentos, os melhores momentos da prova e o que este GP influenciará no campeonato mundial e na história que está sendo contada para a gente neste ano, né? E qual é a história que está sendo contada? A história de Max Verstappen, tetracampeão do mundo. É a história do Daniel Ricciardo lutando contra a sua iminente demissão e troca pelo Leo Lawson. É a história de como a Alpine está muito má na temporada, o que é decepcionante para uma equipe de fábrica. Então, mas vamos começar pela história própria desse GP, que é a estreia do Guan Yu Zhou como em casa, corrida em casa, né, basicamente. A gente tem do grid atual da Fórmula 1, eu vou roubar aqui eu mesmo, esse slide que foi usado ontem no resumo semanal, que a gente tem no grid atual, né, Max Verstappen tem Zandvoort, Norris, Russell, Hamilton, tem Silverstone, Pérez tem Hermanos Rodrigues, Leclerc Monte Carlo, Sainz e Alonso tem Barcelona, Hülkenberg não tem grande prêmio da Alemanha, mas já correu em Hockenheim, em Nürburgring, se eu não me engano, 2013, ele estava no grid e foi em Nürburgring corrida. Ocon e Gasly não tem GP da França, mas correram em Paul Ricard. Albon não tem GP da Tailândia, mas ele é nascido e criado na Inglaterra, então a gente vai considerar Silverstone. Stroll tem Montreal, Magnussen não tem GP da Dinamarca, Ricciardo e Piastri tem Melbourne, Tsunoda tem Suzuka, Sargent tem Austin, Vegas e Miami, e o Bottas não tem GP na Finlândia. Então, Bottas e Magnussen não tem GP em casa em nenhuma hipótese. O Albon, Inglaterra, e o Joe nunca tinha corrido em casa, porque é o último GP em Xangai tinha sido em 2019, né? Ele estreou em 2021. Então ele foi ovacionado pela torcida, foi feita uma grande festa. A Liberty Media sabe fazer uma boa festa para um piloto, e piloto da casa, tudo mais, sabendo a história, né? O Guan Yu Zhou, primeira vez que ia correr em casa, primeira vez que a China ia ver um piloto chinês da Fórmula 1. Então tudo isso pesa, né? É como se a gente tivesse quando o Brasil teve Interlagos, começou sem brasileiro, o que não é verdade, né? A gente sabe, o futebol estreou em 70, o Brasil Interlagos em 73, então aqui a gente não teve isso, né? A gente teve primeiro os pilotos e depois a corrida. Então, os chineses não tiveram a primeira corrida e depois o piloto, que hoje a gente tem Interlagos sem brasileiro, né? Alguns anos aí, desde a saída do Felipe Massa. Mas essa foi a história do Zou. Ricciardo, vamos falar do Ricciardo aqui um pouco. Mais uma etapa que ele abandona sem ser culpa dele, né? Suzuka não foi culpa dele, e aqui também não foi. O Stroll acertou ele, tomou 10 segundos, reclamou e tudo mais. O Stroll vai fazendo hora extra, mas ele é o dono da equipe, não vai sair da Aston Martin, né? Então, antes que vocês comecem que o Drogovic deveria ocupar essa vaga, acho que não vai tão cedo, né? O Stroll vai ficar ali ad eternum e o Alonso até onde ele quiser também, em contrato de múltiplos anos que ele assinou recentemente. Então, essa história também está ali. Alpine, Gasly e Ocon. Ocon quase, né? 11º, quase conseguiu pontuar, ainda não pontuou. A equipe Alpine é uma bagunça há muitos anos. Alpine, antiga Renault, antiga Lotus, antiga Renault, antiga Benetton, antiga Dolman. Quando a Renault vira Renault em 2002, quando muda o nome da Benetton, né? 2001 era Benetton Renault, era Renault com o nome antigo. A equipe era promissora.
Ela vai ganhar uma corrida em 2003 com o Fernando Alonso em Hungaroring. Ela vai disputar o título de 2005 e ganhar com o Alonso e bicampeão em 2006. 2007 vem a queda. Mudança de regulamento, não se adapta, perde o Alonso, substitui um campeão mundial, um bicampeão do mundo, como o Fernando Alonso, por um novato, Heikki Kovalainen. Então ali eles já erram a substituição. O Kovalainen vinha sendo preparado para ser um substituto do Fisichella, não do Alonso. E aí já atropela tudo. Aí você tem o Piquet vindo para substituir o Fisichella e ser companheiro de equipe do Kovalainen. E acaba sendo companheiro de equipe do Alonso, que resolveu voltar. Acontece o Singapura Gate. Isso estoura em 2009. A equipe fica em maus lençóis. Aposta em Robert Kubica como esse novo salvador da pátria. O Kubica sofre um gravíssimo acidente de rally. Traz o Nick Heidfeld, companheiro do Kubica na Sauber, e vende para Lotus a equipe. Troca o Heidfeld pelo Senna no meio da temporada, o Bruno, né? Por conta de dinheiro. E aí vira Lotus. Traz o Kimi Raikkonen. E aí, essa parte do Raikkonen não tem nada a ver com a Renault, né? E aí toda essa crise que o Kimi Raikkonen gera na equipe faz com que volte a Renault administrar a equipe e contrata Nico Hülkenberg e Julian Palmer para começar. Desculpa, Nico Hülkenberg não. Julian Palmer e Kevin Magnussen, né? Para começar tudo isso. Troca o Magnussen pelo Hülkenberg, troca o Palmer pelo Sainz, troca o Sainz pelo Ocon? Não. Troca o Sainz pelo Ricciardo e o Hülkenberg pelo Ocon. E aí troca o Ricciardo pelo Alonso. E muda o nome para Alpine. É isso. Essa é a linha do tempo. Ganha, neste primeiro ano como Alpine, ganha uma prova, mas desde que voltou tinha aquela história de não conseguir nem pódios. Vence uma corrida atípica em Hungaroring e só, e traz o Pierre Gasly para o lugar do Alonso. É isso. Essa é a linha do tempo. É uma confusão sem fim, Alpine. Tinha o Cyril Abiteboul, troca o Cyril pelo Otmar Szafnauer em algum momento. Tem um vácuo de poder entre o Cyril e o Otmar. O Otmar sai ano passado e o próprio cara que demitiu ele se coloca no lugar, algo extremamente estranho e bizarro. Isso tem no Drive to Survival, essa cena. E a equipe parece cada vez mais perdida, é uma equipe de fábrica. A gente imagina, né, que Fórmula 1, as construtores, as fábricas, a gente tem Ferrari, Mercedes, Alpine, são as 3 equipes de fábrica. A gente tem a Red Bull com uma parceria de fábrica com a Honda, a McLaren sozinha e tudo mais. E a Alpine tá lá em último, né? Já é bizarro que a gente para pensar que é uma empresa de energético, quando na verdade tem uma Honda ali, mais ou menos fornecendo motores, mas tem uma empresa de energético ganhando os títulos. E é uma equipe de fábrica em último. Isso está muito mal, né? A Renault não se adaptou aos motores do turbo híbridos até este momento. Outra história que a gente tem, além da Alpine nessa temporada, a gente já falou do Zhou, a gente já falou do Ricciardo, a gente tem o Max, né? A história do Max, a história do Sainz, para onde o Sainz fala também. Muitos falam que o Sainz vai para a Mercedes. A minha aposta no início do ano, isso tem, eu não lembro se eu fiz esse vídeo aqui ou no TikTok, que eu apostei que o substituto do Hamilton seria o Ocon. Eu acho que a má fase da Alpine vai atrapalhar um pouco isso, e acho que vai acabar sendo o Sainz mesmo esse substituto. O Sainz está sendo montado todo um projeto para ele na Sauber, para ele ser campeão do mundo por lá, trazer o primeiro título para a Sauber, que só tem até hoje uma vitória com o Kubica em Montreal. Né? Então é uma equipe tradicionalíssima da Fórmula 1, desde 93 no grid, sem sair. Né? Já teve parceria de fábrica com a BMW, com a Alfa Romeo, e agora vai ter com a Audi. Mas, como eu falei, né? Só tem uma vitória na categoria, a história inteira dela. Então, tá toda a equipe está sendo montada. Talvez 2 anos para a Mercedes, ele chega depois com a equipe já montada. A equipe fica mais um tempo esperando por ele? Não sei. Tem que ver a cena dos próximos capítulos.
Mas não tem, né, um piloto da Mercedes. Vocês vão trazer o Albon, que tem um contrato com a Red Bull já pré-assinado, para o lugar do Pérez. Então a Mercedes tá. O Norris não vai deixar, acredito eu. O Alonso acabou de se confirmar na Aston Martin por mais um tempo. Não vejo um piloto da Mercedes muito ali, não. Bottas tá com a porta fechada, então talvez o Sainz fique sem opção para os dois lados, visto que ainda não abriu essa vaga na Sauber, para ele não ficar um ano parado. Pode ser. Max Verstappen vai ser tetracampeão, né? Acho que todo mundo concorda isso. O que está em jogo aqui neste momento, o recorde de vitórias. Esta foi a segunda vitória dele seguida, né? A Austrália deu Sainz, então ele venceu o Japão, venceu a China. Ele tem que bater o recorde de vencer 11 corridas. E aí vamos lá ver o que a gente tem aqui para ver, né? O que a gente tem. Deixa eu tirar aqui dessa tela. O que a gente tem aqui nas próximas etapas. Miami, muito provável uma vitória dele, a gente coloca aí 3 vitórias. Imola, provável vitória do Max. Mônaco, Max. Canadá, Max. Espanha, Max. Áustria, muito Max. Silverstone, a gente tem ali uma dúvida, que é a corrida, seria a vitória número 9. Então, Silverstone é a pegada. Se ele vence Silverstone, Hungria e Bélgica, Holanda é dele. Então, para mim, naturalmente, se ele não quebrar, né, pelo que ele desempenha, pelo que o carro desempenha, Silverstone, lá em julho, determinará, repito, se ele não quebrar, como quebrou na Austrália, naturalmente ele vai vencer todas essas provas, com exceção de Silverstone, que ele tem 2 vitórias só, não é uma corrida que é garantida que ele ganhará pelo histórico dele, mas também tem grande chance de quebrar esse recorde. Então é isso. Deixa aqui nos comentários se você conseguiu assistir ao vivo o Grande Prêmio da China às 4 da manhã, ou assim como eu, você viu só os melhores momentos. Em que corrida o Max Verstappen vai ser campeão? Vamos começar com esse bolão aqui já, né? E se ele bate o recorde dele mesmo lá em Silverstone. Você vai ficar agora com o Tio Sam pedindo para você se inscrever. Aqui a playlist de vídeos da Fórmula 1 e aqui um vídeo que o YouTube vai recomendar para você. Vejo vocês na próxima e falou!